Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tinha preparado um sermão durante a semana para pregar aqui, numa extensão de texto de mais ou menos 40 versículos. Só que como nós estamos com um culto bem abençoado hoje, então aprove o Senhor trazer um outro texto ao meu coração. Um texto no qual eu preguei aqui num culto à noite em fevereiro, mas com um esboço totalmente diferente hoje. Então eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em Isaías capítulo 6. O doutor Lloyd Jones era capaz de pregar 3 meses somente num versículo. Cada domingo um sermão diferente. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas mais de um sermão no texto, o Senhor nos dá essa bênção. Isaías capítulo 6. O outro sermão que pregaria de manhã, vou pregar à noite sobre os obstáculos do chamado de Deus. Então você já está convidado para estar no culto à noite conosco. Isaías capítulo 6, pode se colocar de pé, irmão. Nessa igreja a gente lê a Bíblia em pé. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero avisar a igreja que o nosso culto em espanhol passou para as 16 horas. Então eu vou abraçar os irmãos rapidamente na porta, almoçar, correr em casa e voltar para o culto às 16. E quem puder vir e convidar a outros será muito abençoado. Isaías capítulo 6, quem encontrou pode dizer amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, fala aos nossos corações, tua palavra foi lida nessa manhã, e eu peço agora que o Senhor encha a tua igreja da tua graça e do teu divino Espírito Santo, enquanto falas conosco nas Escrituras. Ajuda-nos, Deus, ó Pai, a ser uma bênção nesse tempo no qual o Senhor nos inseriu. E move-nos, Deus, ó Pai, a anunciar tua palavra. Muitas vezes, Deus, ó Pai, ouvimos mensagens que nos estimulam a pregar as Escrituras, a pregar o Evangelho, mas o Senhor também tem que nos ensinar a como fazê-lo. Então, Deus, nos ensina como nessa manhã anunciar teu Evangelho àqueles que estão diante de nós, para que, ó Deus, ó Pai, muitas pessoas creiam no Salvador, para que nós tenhamos a alegria de cumprir a missão que tu nos confiaste, Deus, para que nós vejamos o teu reino se expandindo, para que nós vejamos, ó Deus, ó Pai, muitas pessoas sendo convertidas ao Senhor. Pai, nosso país vive dias difíceis, dias de luta, de grandes desafios. O Brasil precisa de Jesus. E o Senhor nos colocou neste lugar para pregarmos o Evangelho, para vermos mudança neste país e para sermos instrumentos, ó Deus, para abençoar os missionários que vão para outros lugares. Fala conosco, Pai. Enche a nossa vida do Espírito Santo. Toda a glória seja dada ao Senhor. Que o teu rebanho seja alimentado e descedentado nessa manhã. E, ó Deus, ó Pai, que a tua igreja seja uma igreja de discípulos vivos e ativos, que são cheios do Senhor, que anunciam a tua palavra, que são uma bênção neste tempo, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Todas as vezes, queridos irmãos e irmãs,
que nós vamos interpretar narrativas bíblicas, nós precisamos compreender quais são os principais elementos para a interpretação das narrativas bíblicas. Porque toda a história, amado irmão, nas Escrituras e na verdade toda a história na humanidade é uma imitação da primeira e grande história, que é a história de Deus. Então todas as histórias, amados irmãos, serão interpretadas pelo princípio que está na grande história, que é a história de Deus. Então todas as vezes que você vai interpretar uma narrativa, você precisa aprender qual é o cenário dessa narrativa. O que está acontecendo ali? Qual é o lugar daquele acontecimento? Por que as pessoas ali estão? Depois, em cada narrativa você aprenderá que existe um problema. Qual é a problemática dessa narrativa? Qual é o problema que acontece naquele lugar? E depois, amado amigo e irmão, que você conhece o cenário, o contexto e a problemática que o texto apresenta, você vai chegar ao clímax da narrativa, no qual nos é apresentada a solução da narrativa, amado amigo e irmão. E depois então que você conhece o cenário, aprende o problema, recebe a solução, então você aprende as implicações que aquela narrativa traz para a sua vida, para o seu coração e para todos os que ali estiveram. E nós precisamos então observar esse texto, amados irmãos, dentro dessa perspectiva, se nós o queremos interpretar corretamente e sermos abençoados pela palavra de Deus nessa manhã. É importante você saber, amado irmão, que Isaías Isaías profetiza a partir do ano 740 e até o ano 680 a.C. Ele foi um profeta que pregou durante 60 anos, ele era da corte da família real, ele era provavelmente um dos professores destacados da Universidade de Jerusalém. Ele foi chamado, irmãos, para pregar em dias muito turbulentos, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O Egito é uma grande potência no mundo que está declinando, e agora os babilônios, amados irmãos, estão se levantando, e um lugar onde esses exércitos passam para lutar é pelo meio de Israel. E Uzias morre, e há reis que são frágeis. E Isaías, depois de 60 anos de ministério, irmãos, ele então tem que fugir de um rei adolescente, inconsequente, filho de um pai crente que não soube ensinar seu filho direito. O rei Manassés manda perseguir os profetas do Senhor, e isso não está na Bíblia, mas está na história. A Bíblia só conta daqueles que foram cerrados pelo meio. Isaías foi se esconder dentro do tronco de uma árvore, um profeta já de mais de 80 anos de idade, aquele que mais tinha anunciado Cristo no Antigo Testamento, um profeta fiel, um pregador abençoado, aquele que pintou o quadro mais nítido da crucificação de Jesus no Antigo Testamento, e talvez mais até que no Novo Testamento. E aquele homem se escondeu daquele menino rei inconsequente, e o rei manda aqueles homens tomarem um serrote, um de um lado e outro do outro, e esse homem morre como mártir, profeta do Senhor, cerrado pelo meio, no Antigo Testamento. Esse é o profeta que pintou o quadro mostrando Jesus sendo traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, mas que mostra Jesus ressurreto, siga regozijando pela salvação que Ele nos dá. E ao olhar então para a vida desse santo varão de Deus, esse texto aqui, amado irmão, acontece no dia em que o Senhor o chama para o ministério. Ele foi no templo orar e algo sobrenatural aconteceu. E ao olhar para a maneira como Deus se revela a Isaías, nós vamos aprender aqui, irmãos, como pregar o Evangelho. Nós vamos aprender como Deus prega o Evangelho para Isaías, para nós aprendermos a pregar o Evangelho para outras pessoas. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, apresente o cenário do Evangelho. Como pregar o Evangelho? Apresente o cenário do Evangelho. Você precisa aprender que há um cenário do texto. O texto fala que tudo isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias é um rei que reina 52 anos em Jerusalém, irmãos e irmãs. Depois de Davi e Salomão, é o rei mais celebrado da história de Judá. Uzias manda com que os judeus construam muitas cidades.
Uzias traz melhorias para a economia judaica. Uzias investe na agricultura e na ciência naqueles dias. Uzias, queridos irmãos e irmãs, preparou e desenhou armas de guerras e capacitou o seu exército. Uzias mandou construir um aqueduto que trazia água para dentro de Jerusalém. Nos dias de Uzias, o povo cresce, tem estabilidade e prospera. Agora imagina, depois de um reinado de 52 anos, um mundo turbulento, Judá corre o risco de ser invadido, morre o grande rei que traz segurança para o povo. O povo está em desespero. Nesse momento de angústia, Isaías vai para o templo orar, e ele conta para nós que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Ele vê Deus nos céus, mas as abas de suas vestes enchem o templo. Ele nos conta que serafins anjos estão por cima, ao redor do trono, e cada um deles tem 6 asas. Serafins significam no hebraico aqueles que ardem. Eram anjos que ardiam em chamas. E eles então, irmãos, diante da glória e da santidade de Deus, ainda sendo seres angelicais sem pecado, eles têm que cobrir o rosto porque não podem contemplar a glória de Deus. Têm que cobrir os pés por reverência diante da presença do Senhor. Então com 2 asas cobrem os rostos, com 2 cobrem os pés, com 2 voam. E diante da presença desse Deus glorioso, eles cantam, amados irmãos, em vozes. Eu gostaria de ouvir esse canto angelical. A ideia do texto é essa: cada um deles cantava em vozes. Então tinha os graves, os agudos, aqueles de tom mais médio, amado irmão, e eles cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles cantaram isso, amados irmãos, de maneira tão gloriosa, a Bíblia diz que a base do limiar da porta do templo tremeu a voz daquele que clamava, e então o templo se encheu de fumaça, amado irmão, da glória de Deus. Essa é a visão que Isaías tem, amado amigo e irmão, e ela nos apresenta o cenário do Evangelho. Pastor, qual é o cenário do Evangelho? O cenário do Evangelho não é o contexto que está sucedendo em Israel naqueles dias. Irmãos, o cenário do Evangelho é o próprio Deus. Sabe por quê? Nós começamos a abordar a nossa cosmovisão, às vezes, a partir da criação. Mas antes da criação, nós temos que abordá-la a partir do Criador. Porque o cenário no qual este mundo está é o próprio Deus. Nós achamos que o cenário é o mundo no qual nós estamos. Não, irmãos, o cenário é o próprio Deus. Ele é maior do que toda a criação. Ele é o Criador de todas as coisas. E se você quer pregar o Evangelho, você precisa apresentar o cenário do Evangelho, que é o próprio Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Deus Altíssimo. Ele está num trono alto. Ele é maior do que todos e por isso é mais poderoso e vê todas as coisas. Mas Ele é o Deus soberano. Ele está sentado no trono. Ele governa sobre tudo. Reis humanos morrem, amados irmãos e irmãs, mas o Senhor Deus reina para sempre. É por isso que o Salmo 146 diz que nós não podemos confiar em príncipes e nem nos filhos dos homens, porque saem os seus espíritos e eles morrem e perecem todos os seus desígnios. É por isso que nas eleições nós não colocamos esperança em homens, nossa esperança está posta em Deus, porque homens podem perder sua vida. Mas, amados amigos e irmãos, Uzias morreu, mas Deus está no trono, Deus é soberano. Então Ele é altíssimo, Ele é soberano, mas Ele é santo. E é interessante, irmão, que esse é o único atributo na Bíblia que é repetido 3 vezes. E isso acontece porque no hebraico não há superlativo. No hebraico, amado irmão, quando algo é importante, tem que ser repetido. É por isso que Jesus, quando vai falar algo extremamente verdadeiro, Ele diz: em verdade vos digo. E a palavra que Ele usa, tanto em hebraico como em grego, é universal, é amém. Ele fala assim: amém, amém vos digo. Creiam no que eu estou falando. Então, quando algo é muito importante, o judeu repete 2 vezes. Mas quando é importantíssimo, ele repete 3 vezes. E o atributo de Deus, que Ele é santo, significa, irmão, que Ele é separado de tudo que existe. A palavra santo significa cortado, separado. Significa que Deus é totalmente diferente de tudo que existe. Tudo é criação, irmão. Só Deus é criador. Só Ele está numa categoria diferente. Só nesse caso Ele é totalmente outro, porque Ele pode intervir aqui ainda.
Mas isso significa também que Ele é puríssimo, nele não há sombra de variação ou mudança alguma, Ele é perfeito, nele não há falha, Ele é belíssimo, Ele é o Espírito mais puro que há. Esse é o nosso Deus, irmãos, Ele é o cenário do Evangelho, temos que falar dEle quando pregamos o Evangelho. Ele é um Deus altíssimo, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus santo, mas Ele é um Deus glorioso. O texto diz que toda a terra está cheia da sua glória. É só você observar a criação, você verá a grandeza do seu Deus. Olhe para o oceano, olhe para as cordilheiras, olhe para o deserto, olhe para as florestas. Foi Deus quem fez. A glória dele está em toda a criação. E Ele é onipresente, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, amados irmãos, o templo treme, a glória dele domina todas as coisas. E se eu e você queremos pregar o Evangelho direito, nós temos, amados irmãos, que começar falando de Deus. Nós temos que apresentar o cenário do Evangelho. Sabe quem faz isso muito bem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega em Atenas, irmãos. Lembremos dessa história. Façamos uma visita a Atenas, a cidade dos grandes filósofos da história da humanidade. E quando ele chega em Atenas, irmãos, ele vai pregar na sinagoga para os judeus. E ele prega na praça para o povo. E enquanto seus colegas de missão não chegam, ele fica tremendamente indignado. Sabe por quê? Porque em Atenas, naqueles dias, há mais estátuas de deuses do que pessoas. Eu estava pregando no Tocantins, um pastor virou para mim e falou assim: aqui nesse estado tem mais boi do que gente, né? Tem 1,5 milhão de pessoas e 9 milhões de bois, né? Eu falei, pois é, em Atenas era diferente, né? Tinha mais estátuas de Deus do que gente. E Paulo ficou indignado com aquele negócio. E ele saiu pregando para todo lugar. E os sábios viram ele falando. Esse homem está falando de alguns deuses. Os atenienses gostavam de muita novidade. Levaram Paulo para Ágora, para o Areópago, o lugar onde os filósofos falavam. Então Paulo, quando vai começar a sua fala, diz: senhores atenienses, ele começa elogiando eles: em tudo vos vejo extremadamente religiosos, e passando por vossa cidade, vi um altar que dizia ao Deus desconhecido. Esse altar, irmão, tinha sido feito por Epimênides de Creta no passado, quando houve uma grande praga em Atenas, e eles queriam saber se a praga vinha de Deus ou se não vinha de Deus. Ele botou uma vaca para descer por uma ladeira, e se ela fosse para um lado era de Deus, se não era caso humano, e a vaca foi para o lado de Deus correndo na hora, a vaca com a carroça. Então eles entenderam que era um Deus que eles não conheciam, e mandaram fazer um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo pegou aquele altar ali e entendeu que o ponto de contato que ele tinha com todos aqueles idólatras era Deus. Eles queriam Deus em excesso porque não criam no verdadeiro Deus. E ele pegou aquele altar e disse: eu vejo aqui esse altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vim falar para vocês. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não habita em templos, ele não precisa de nada do homem, ele é o Criador. Mas ele diz mais, amados irmãos e irmãs, ele é o Deus que a todos mantém. Ele dá o ar, a respiração, dá vida para todo mundo. Paulo anuncia que Deus é o Criador, é o Deus da providência. E ele diz que esse Deus fez um varão ressuscitar por meio desse varão para salvar a todo aquele que crê. Paulo prega o Evangelho falando de Deus. Alguns zombam dele, alguns creem. E nasce, amados irmãos, uma comunidade em Atenas, porque Paulo aproveitou aquele ponto de contato ao Deus desconhecido. Qual o seu ponto de contato com o ateu? Deus. Do ponto de vista dele, ele não crê em Deus, você crê em Deus. Se você sentar na mesa com um ateu, irmão, e conversar com ele algum tempo, é inevitável, você vai falar de Deus, e ele vai falar contra a existência de Deus. Pastor, qual o conselho que o senhor me dá para eu pregar para o ateu? Senta, bate um papo com o ateu, seja inteligente que nem Paulo, trate ele bem, né? Fala: que bom que você está aqui, que coisa boa falar com você. Presta atenção na mensagem aqui, ó. Santo varão, mulher de Deus, aqui, Deus está pregando aqui na frente, por meio do Evangelho, e por meio de um pecador miserável que sou eu. Então, amado irmão, lavado no sangue de Cristo, sim, né? Então, meus irmãos, o texto diz na palavra que Paulo aproveita aquele altar. E eu queria dar esse conselho para você. Se você for conversar com um ateu, como é que você vai fazer? Você vai virar para o ateu e falar assim: meu querido amigo ateu, distinto ateu. Você vai virar para ele e falar assim: se Deus não existir, já fiz isso.
Como é que é a sua vida aqui? Ele vai falar, eu curto todas, né? Outros não, outros são muito discretos na maneira de viver. Mas algum pode falar, eu bebo todas, eu curto todas, eu faço isso e aquilo. E você vai falar o seguinte, tudo bem, se Deus não existir, eu vou à igreja, eu adoro a Deus, eu sou casado, eu tenho filhos. Eu vivo uma vida de ordem, uma vida feliz nesse mundo, não é verdade? Aí você vai fazer a suposição com ele, vai conversar, depois de um tempo ele vai falar assim, mas e agora, se Deus existir? Se o ateu for sincero, ele vai virar para você e vai falar que ele está perdido. Como um ateu já falou para mim. Na hora que ele falar isso para você, você fala para ele, querido amigo ateu, você não está perdido. Deus amou você antes da fundação do mundo. Você deu o filho dele na cruz para pagar os teus pecados. E esse amor vai ser provado se você se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, meu irmão, deixa o pau quebrar, sabe por quê? Porque você não muda o coração de ninguém, é o Espírito Santo que muda. Se ele falar, seu maluco, glória a Deus, você anunciou o Evangelho. Mas preste atenção, o nosso ponto de contato é Deus. Deus é o cenário no qual todo mundo existe. Deus é o Senhor de todas as coisas. Se você quer pregar o Evangelho, comece falando de Deus. Como pregar o Evangelho? Apresente o cenário. Deus santo, criador, glorioso, justo e bom é aquele ao qual todos têm que adorar e contra o qual todos pecaram. E aí nós aprendemos então, continuamos a aprender como pregar o Evangelho. Primeiro, apresente o cenário do Evangelho. Segundo lugar, conte o problema do Evangelho. Como pregar o Evangelho? Conte o problema do Evangelho. Ué, reverendo, o senhor está dizendo que o Evangelho tem problema? Não, meu irmão. Eu estou falando do problema que o Evangelho vem solucionar. Qual é o problema? Isaías tem essa visão gloriosa de Deus no trono. Quando ele vê Deus, qual é a reação dele? Ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está dizendo? Você acha, Luiz, que Isaías xingava muito? Ele falou que ele tem os lábios impuros. Você acha que Isaías era um cara que falava um palavrão atrás do outro? Eu acho que não. Mas você acha que Isaías talvez mesmo era um fofoqueiro, que só ficava falando mal da vida dos outros, por isso que ele disse ter os lábios impuros? Ou Isaías era um cara criticão, que só falava, só tudo estava ruim, nada estava bom, não tinha compreensão nenhuma, e por isso da boca dele só saía palavra que diminuía os outros? É isso que Isaías está falando? Não, meu irmão. Jesus ensina claramente que a boca fala do que o coração está cheio. Quando ele diz que os lábios deles são impuros e que seu povo tem os lábios impuros, significa que o coração deles está cheio de maldade. Se eles pecam com seus lábios, às vezes criticando, às vezes denegrindo, às vezes atacando, às vezes blasfemando, amado amigo e irmão, é porque o coração deles está longe de Deus. Isaías reconhece que o problema dele é o pecado, ele é pecador, e o seu povo é pecador. E se você quer pregar o Evangelho, você tem que dizer para a pessoa que está diante de você que ela é pecadora, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 2, irmãos, ele diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, que nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, de Satanás dominava a sua vida. Ele diz mais que você fazia todas as inclinações da sua carne, e ele diz que você era um filho da ira, você estava debaixo da ira de Deus. Esse é o quadro do homem sem Jesus. E você tem que falar para o homem que ele é pecador. Se você quer pregar o Evangelho, conte o problema que o Evangelho apresenta, e o problema é o pecado. Mas se alguém virar para você, pastor, eu sou uma pessoa boa, para com isso. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei, nunca assassinei. Eu sou uma pessoa gente boa, trabalho, ganho meu salário, eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, eu ajudo um lar de velhinhos, eu ajudo crianças com dificuldade, eu sou gente boa, Deus tem que me levar para o céu. Irmãos, Deus é santo. E se nós cometermos um pecado contra Deus, isso já é um crime. Nós somos pecadores por natureza, nós nascemos pecadores. Então preste atenção, se você cometer um crime contra Deus, um crime é um pecado, porque você está ofendendo a santidade de Deus. Imagine que você comete 2 pecados por dia. Em 50 anos de vida você terá cometido 36.500 pecados.
Se um pecado é um crime, com 50 anos, se você cometesse só 2 pecados por dia, você era um criminoso que cometeu 36.500 crimes. O que você merece? Pena de morte. Pecado ofende a santidade de Deus. O que é isso, pastor? O que é isso? A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Adultério merece o inferno. A Bíblia diz que se você chamar o seu irmão de tolo, se você arrumar encrenca com o seu irmão, você já tem que ser disciplinado. Se você chamar ele de tolo, você merece ir para o inferno. A Bíblia diz. Já pensou? Será que tem alguém justo diante de Deus? Será que nós podemos dizer que somos bons? Mas a pessoa, o que é isso, meu amigo? Como é que você me fala tudo isso? Diga para essa pessoa, se um ladrão entrar na sua casa e matar seu pai e sua mãe, abusar da sua irmã, roubar tudo que você tem lá dentro e colocar fogo na sua casa, e chega o dia do julgamento desse bandido, e aí ele vai virar e falar assim para o juiz: doutor, eu atravessei muitos velhinhos na rua, eu dei cesta básica para muitos necessitados e ajudei a tirar algumas crianças da rua. E o juiz fala: mas rapaz, que coisa boa, né? Vamos esquecer isso que você fez de errado. Eu te declaro justo. Se o juiz fizesse isso, o que você faria? Você ia sair gritando, você ia chamar a televisão, você ia do Supremo Tribunal Federal. Você fala: que maluquice é essa, que injustiça? Pois bem, Deus é santo e nós não o adoramos, nós não buscamos, nós não o amamos, nós não obedecemos a sua palavra. Se nós temos senso de justiça sendo pecadores, imagine Deus que é justo. Se Deus for tratar você e a mim como os nossos pecados merecem, irmãos, nós já estaríamos ardendo no fogo do inferno há muito tempo. É por isso que nós temos que apresentar ao pecador a sua situação de desespero e como ele precisa de Deus e como ele precisa ser mudado. Quem aqui lembra da história do grande rei Davi? Levante a mão. Eu sou apaixonado por Davi, irmãos, na Bíblia. Ele é o segundo personagem mais citado da Escritura. Davi é espetacular, Davi é exponencial em tudo que faz. É músico, é um menino que mata leão e mata urso, ele mata gigante, ele é general, ele é pregador, ele, amado irmão, é brilhante em tudo que faz, mas até os pecados dele são ofensivos demais para com Deus. E Davi pisou na bola, quando ele achou que estava por cima da briga, irmãos, mandou o exército para a guerra e foi para o terraço, dormiu até a tarde, ficou vendo lá uma esposa de um dos seus soldados, nua, mandou trazer, teve relação com a mulher, ela engravidou, tentou trazer o marido, para o marido ver se ficava com a mulher, para ninguém saber de nada. O homem era piedoso demais, falou assim: eu não vou ter intimidade com a minha mulher enquanto meus amigos estão morrendo. Davi escreve uma carta para Joabe e fala: bota ele na frente para ele morrer, e ele morre, amado irmão, pela mão dos seus inimigos. Davi manda pegar a mulher, irmão, né? E aí ele leva a mulher para dentro de casa, e ele fica com a mulher, e aí, irmãos, ele fica mais ou menos 10, 11 meses torpe, sem orar, sem falar com Deus, sem buscar a presença de Deus, fingindo que nada tinha acontecido. Depois de 11 meses chegou para ele, por isso a gente precisa ser sábio. Você não vai chegar na cara do seu amigo dizendo assim: ó, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Você vai levar uma na cara se você fizer isso. Você tem que ter sabedoria. E aí nós temos que aprender com o nosso querido profeta Natan, que tem o nome do nosso diácono aqui, né? Natan chegou para Davi, Deus mandou: Natan, vai lá confrontar o rei. Você imagina o que aconteceria, Simão, se Natan chegasse e falasse: rei, o senhor é um sem vergonha? Estava morto, não é verdade? Então Natan chegou para ele e falou assim: rei, aconteceu o seguinte: certo homem tinha uma cordeirinha de pequenininha que nasceu na sua casa. E ele então criou ela dentro de casa junto com seus meninos, e era como se ela fosse da família. E na hora que ele sentava para comer, a própria ovelhinha comia no prato dele, e mais do que isso, tomava até do suco que ele tomava. E ela fazia parte da família e era muito amada. Morava do lado dele um homem muito, muito rico, que tinha centenas de bois, centenas de ovelhas, e veio alguém de um território distante para visitar aquele homem. Sabe o que aquele homem poderoso fez? Pegou a ovelhinha do homem pobre, que era como a filha dela, matou e imolou a ovelhinha. O que tem que ser feito com esse homem? Davi, no seu senso de justiça, disse: esse homem tem que morrer e restituir 4 vezes mais a ovelhinha. E aí Natan virou para ele e falou assim: pois é, rei, só tem um problema. Esse homem é o Senhor. Deus te deu a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor, a riqueza do seu Senhor, e disse que se fosse pouco, Ele te daria muito mais.
e você pecou contra o Senhor e a palavra dele, pois o Senhor vai te envergonhar em público. Aquilo que você fez em segredo, as pessoas vão fazer contra você em público, e você vai ser disciplinado por causa disso. E Davi então diz que o Senhor me perdoe, e aí Natan diz: o Senhor te perdoa, você não vai morrer. Mas irmãos, nós temos que ter sabedoria. Sabe por que você tem que ensinar as pessoas que elas são pecadoras? Você fala assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quem não é pecador não precisa de salvação. Então, para que alguém seja salvo, ele precisa entender que é pecador. Então, para que você apresente Cristo para ele, ele tem que entender que ele necessita de Cristo. E é isso que o texto está dizendo: o homem é terrivelmente perdido no seu pecado. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, apresente o cenário do Evangelho, que é Deus, que deve ser adorado e glorificado. Conte o problema do Evangelho: o homem não fez caso de Deus, nós somos pecadores. Você tem pregado o Evangelho? Como pregar o Evangelho? Anuncie o cenário, conte o problema, mas em terceiro lugar, anuncie a solução do Evangelho. Anuncie a solução do Evangelho. Versículo de número 6 e 7, eu vou ler o 6, a igreja o 7. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então você vê agora, irmão, um daqueles anjões lá gigantes voando, e aí ele pega uma tesoura grande, uma tenaz, e vai lá no altar do sacrifício no templo, pega uma brasa que estava ardendo, e aí ele vem correndo para Isaías e bota a brasa nos lábios de Isaías. Imagina assim, ó, tss, não doeu. Que brasa é aquela? Por que não dói? Aquela brasa, irmão, simboliza Jesus. O altar do sacrifício era o lugar onde o sacrifício era feito. O sacrifício do Antigo Testamento simboliza Cristo. Então aquele lugar onde o sangue é derramado, irmão, simboliza que o Filho de Deus viria e daria a sua vida na cruz para pagar o nosso pecado. Aquela brasa do altar é do lugar do sacrifício. Então aquela brasa, amado irmão, simboliza o Cristo que veio da glória. E quando ela toca nos lábios de Isaías, significa que o coração dele foi mudado, que ele foi salvo, porque Deus providenciou uma salvação do céu gloriosa por meio do sacrifício do seu Filho. Amado amigo, irmão, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa anunciar a solução do Evangelho. E a solução do Evangelho é Jesus, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pecadores só serão perdoados, só serão reconciliados com Deus, só serão declarados justos no tribunal de Deus, só serão adotados como filhos por Deus, só se tornarão amigos de Deus, só terão a ciência de que tem um lugar garantido nos céus, quando eles crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando eles crerem que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, meu irmão, se você quer pregar o Evangelho, anuncie Cristo. Ele é a maior demonstração de amor da história. Nunca ninguém te amou lá isso como Jesus te ama, e você sabe disso. Ele é o Rei da glória e deu a vida na cruz por você. Que amor é esse? Que amor maravilhoso, minha irmã Lia, não é verdade? Presbítero Ernesto, Cristo nos amou, Ele deu sua vida na cruz por nós, Ele é a brasa que veio do trono. Se você quer pregar o Evangelho, anuncie aos pecadores que Deus é justo, os homens pecaram, mereciam o inferno, mas Deus amou o pecador e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Como pregar o Evangelho? Anuncie a solução do Evangelho. O nome da solução é Jesus. Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Irmãos, no meu pastorado lá em Brasília, depois de alguns anos, no início frequentava a igreja uma irmã, ela vinha, sumia, vinha, desaparecia, não queria muito se envolver. Um dia eu perguntei para ela: minha irmã, por que a senhora vem? Daqui um mês a senhora aparece. Ela: não, pastor, porque meu marido não é crente, e ele não gosta que eu vá à igreja, e é um problema muito sério. E ela vinha, sumia, desaparecia. Daqui a pouco as filhas dela ficaram adolescentes. E ela então começou a frequentar a igreja. As meninas se envolveram com os nossos adolescentes e fincaram o pé na igreja. Nós tínhamos um missionário, um seminarista, que é um filhão na fé, hoje é um pastor que está lá nos Estados Unidos se preparando para entrar no seu mestrado. Um dia eu vou chamar ele para pregar aqui. E ele cuidava daquele ministério, aquelas meninas ficaram na igreja. E aí a mãe começou a ir. Um dia o pai, que não gostava que crente passasse nem na frente dele, um funcionário público de boa condição, aparece na igreja. E ele falou assim: pastor, eu só vim aqui para ver o que minhas filhas estão escutando. Tá bom? Eu falei: pode vir, fica à vontade.
E ele veio uma, e ele veio duas, e ele veio três, e ele veio quatro, e ele veio cinco, e ele creu em Jesus, e foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Um ano depois daquela primeira vinda, ele chegou no conselho, e numa reunião de conselho, irmão, pasme, ele confessou para nós, diante dos irmãos que estavam sendo recebidos ali, toda a vida de pecado e iniquidade que ele já tinha levado. E como ele entendeu que Cristo o amou, ouvindo a pregação do Evangelho na igreja, e que agora ele tinha sido mudado e era outro homem, perdoado dos seus pecados. E nós saímos dali, deixando aquela família unida para a glória e honra do nome de Jesus, porque Cristo salva o pecador. Então vamos anunciar a mensagem, amém, meus irmãos? Como diz o nosso hino, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, pregar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados do Cordeiro, que na cruz nos deu a nossa redenção. Mas como pregar o Evangelho? Já vimos o cenário, já vimos o problema, já vimos a solução da narrativa. Como pregar o Evangelho? Viva a implicação do Evangelho. Viva a implicação do Evangelho. Viva a implicação do Evangelho. Versículo de número 8. Vamos ler todos juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Isaías é salvo, e ele ouve, meu amado presbítero, a voz de Deus no trono. E Deus faz uma pergunta, querido Mateus. Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sinceramente, você acha que Deus não sabia? Por que Deus faz essa pergunta? É uma pergunta de retórica, irmão. Deus sabe quem Ele quer mandar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, irmão, se vê ali, no bom sentido da palavra, acurralado. Ele não tem como reagir. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Ele fala: Deus, eu estou aqui. O Senhor quer me mandar? Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se dispõe, e Deus diz para ele: não vai ser fácil, eu vou arrancar todas as árvores, eu vou passar dissipando muita coisa, vai sobrar só um toco, só aqueles que são meus vão ser poucos, mas eu vou fazer o meu povo continuar existindo. Mas você vai sofrer, você vai pregar para um povo cego, para um povo que não quer disputar, vai ser difícil. Mas Isaías não retrocede, sabe por quê? Porque ele entende, amado irmão, que quando nós recebemos o Evangelho e a salvação, nós não somos mais de nós mesmos. Nós agora vivemos para a glória de Deus, e é um privilégio dedicar a vida por amor daquele Senhor que dedicou a sua vida por nós. Irmãos, eu admiro muito a vida do missionário batista William Carey. William Carey vive no final do século XVIII, amados irmãos, lá na Inglaterra, início do século XIX. E ele então, amados irmãos, era um pastor batista muito pobre, sapateiro, tinha que trabalhar como sapateiro para sustentar a família. E ele, na convenção batista daquela região, começou a entender que os pagãos precisavam ouvir de Jesus. E algumas pessoas disseram para ele: não, se eles forem eleitos, eles vão ser salvos. A denominação batista era hipercalvinista. Ela achava que os eleitos seriam salvos mesmo sem pregar o Evangelho. Mas aquele homem pobre se levantou e pregou um sermão no texto em Isaías que fala que nós temos que estender as nossas tendas e obedecer o chamado do Senhor. E o tema do sermão dele foi: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. E ele se levantou, queridos irmãos e irmãs, com a sua família, com a sua mulher, com seus 4 filhos, um bebê de poucos meses, e as suas próprias expensas foi para a Índia, que na sua maioria era dominada pela Inglaterra. Chegando lá, ele sofre a oposição dos seus paisanos e dos seus compatriotas, que têm a companhia das Índias, e eles têm medo que, se os indianos convertem, os ingleses não vão ter os lucros que tinham. Então ele é obrigado a mudar para o interior. E quando ele muda para o interior, seu filhinho de 5 anos morre. A mulher dele fica louca, irmãos, com tanto sofrimento. Daqui a um tempo ela também morre. E nos primeiros 7 anos de ministério, irmãos, ele não vê um fruto sequer da sua conversão. Então ele muda para Serampore, que estava debaixo do domínio dos dinamarqueses, e se junta a outros missionários, vai com seus 3 filhos para ali, e ali então eles começam a traduzir a Bíblia, e ele se casa de novo com a Santa Mulher de Deus, e nos próximos 20 anos seguintes, William Carey e a sua equipe batizam 1.400 pessoas, irmãos e irmãs,
para a glória e honra do nome de Jesus. Seus filhos mais velhos se tornaram missionários, e quando ele morreu já tinha edificado uma universidade, e milhares de pessoas, alguns indianos e outros não indianos, tinham crido em Jesus, porque alguém resolveu dar a sua vida por amor daquele que deu sua vida por amor de nós. Hoje o Senhor pergunta à Igreja Unida: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta? Posso ouvir? De todo o coração, diga. O Senhor está ouvindo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nossa vida seja totalmente entregue nas mãos do Senhor. Que nós nos disponhamos na mão do Senhor Jesus. Ontem de manhã eu preguei essa mensagem no congresso. Mais extensa, lógico. Com muito mais ilustrações. E uma doutora preciosa depois veio nos abraçar no final dizendo: pastor, eu quero dedicar minha vida e todo o meu talento para servir o Senhor Jesus. Que você dedique a sua vida para pregar o Evangelho, porque nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus faça de cada um de nós pregadores do Evangelho, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Então, nessa semana, você vai pedir a Deus: Deus, coloca alguém para eu falar de Jesus. Nessa semana, na prática, pastor, agora vamos para a prática, vamos descer para o terreno prático. Você vai pedir a Deus para aquela pessoa com quem você toma café toda semana, fazer uma pergunta para você: por que eu sou crente? E você vai falar de Jesus para essa pessoa. Você ama tanto essa pessoa, ela está debaixo da ira de Deus, então você vai dizer para essa pessoa: eu quero falar para você do maior presente que eu recebi. Se você é chefe, é patrão, você vai reunir os seus funcionários essa semana e vai falar com eles o seguinte: olha, eu sei que vocês são colaboradores preciosos, mas eu quero fazer uma oração por vocês, e quero contar para vocês que eu não estou falando da minha religião, eu quero dizer para vocês que nunca ninguém amou o pecador como Jesus, e Ele deu a vida na cruz por vocês, e se vocês querem a salvação nele, creiam nele, Ele pode perdoar os pecados de vocês e mudar a vida de vocês. Que você nessa semana pense num amigo, marque um almoço, saia com ele e fale de Jesus para ele, para a glória e honra do nome de Jesus. Você é um representante do Senhor, você disse: eis-me aqui, envia-me a mim, pregue o Evangelho, irmãos, para que nós vejamos esse país mudado, essa cidade mudada, pessoas aos pés da cruz. Cristo deu a vida pelo seu povo e nos chama para trabalhar para Ele. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe, que cada um de nós seja um pregador do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Vamos orar nessa manhã. Se você ouviu essa palavra e disse: eu preciso que Deus me use, eu quero ser uma bênção, eu queria chamar você para vir aqui à frente, irmão. Eu quero orar por você. Eu não acredito que isso contradiz a nossa doutrina, nós continuamos sendo reformados, graças a Deus. Mas se você, é uma atitude sua dizendo: eu quero me consagrar para pregar o Evangelho, e eu gostaria que o pastor orasse por mim. Então saia do seu lugar, venha à frente logo, porque o nosso horário já está avançado. Então venha logo, e Jesus não precisa nem de você nem de mim. Você vai dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha vida, eu quero ser uma bênção, eu quero pregar o Evangelho. Sai do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Chegue para frente para dar espaço, por favor, para quem vem atrás. Nós vamos orar pedindo ao Senhor para aquele vizinho, aquele colega, aquele amigo, para que ele ouça de Jesus por meio da nossa vida. Louvado seja Deus. Pai Celestial, nós nos humilhamos diante de Ti nessa manhã. Eu não sei se o Senhor está chamando alguém aqui por meio dessa mensagem para ser um pastor, para ser uma missionária, mas sei que o Senhor está chamando todo mundo para ser sacerdote, para ser representante de Jesus nesse mundo, para ser alguém que leva o Evangelho de Jesus, alguém que não se envergonha do Senhor, como lemos no texto da confissão. Pai, ajuda esses irmãos e irmãs. Pai, nós somos tão fracos, Deus. Nós temos muitas vezes medo das pessoas. Nós falamos como eles vão reagir, não importa como eles vão reagir, porque é o Senhor que vai mudar o coração deles. Mas perdoa teu povo que não tem anunciado o Senhor. Perdoa teu povo que tem escondido esse tesouro tão maravilhoso que tem. E hoje, Senhor, esses homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, me capacita, dá-lhes coragem, Deus, em nome de Jesus.
Dá-lhes discernimento para entender a oportunidade que o Senhor vai dar. Que quando a oportunidade vier, eles aproveitem pela fé e falem a seus amigos, a seus familiares, do quanto o Senhor amou o pecador, do quanto o Senhor amou o teu povo escolhido. Então, Deus, ó Pai, e aqueles que creem no Senhor serão salvos. Senhor, dá-nos almas em nome de Jesus. Eu quero pedir, Deus, ó Pai, que o Senhor dê a graça a esses irmãos e irmãs de ver pessoas sendo convertidas ao Senhor por meio da pregação do Evangelho. Faz isso, Deus, ó Pai, para que vidas sejam mudadas, para que pessoas sejam tiradas das garras do inimigo e trazidas para o reino do Filho do Teu amor. Para que, ó Deus, ó Pai, nós vejamos uma cidade diferente. Para que, ó Deus, ó Pai, a nossa vida glorifique ao Senhor. E para que nós vejamos muitos dos nossos irmãos chegando e se juntando à família. E a Tua família crescendo, para que haja alegria nos céus e alegria entre nós. Usa a nossa vida e faz de nós pregadores e pregadoras do Evangelho, que anunciam o Senhor, que é o cenário do Evangelho, que contam aos pecadores o quanto eles precisam de Deus, que mostram o Teu amor, mostrando que Jesus é a solução, e que dedicam as suas vidas para falar de Jesus. Dá-nos alma, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos São Paulo para Jesus, Deus, nós temos te pedido. Tem misericórdia de nós. Usa a nossa vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.